Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. E se você está chegando por aqui agora, eu sou a professora Fernanda Maciel e eu tenho esse canal para te ajudar a simplificar e clarear a temática da estatística. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os outliers, o que fazer com eles. Se você tem interesse no assunto de estatística, análise de dados em geral, me acompanhe, se inscreva aqui no canal, também já curta esse vídeo. E no link aqui embaixo na descrição você pode achar o meu contato em outras redes sociais. Também estou no Instagram, no LinkedIn, tenho um blog também com informações mais completas. Me siga por lá para aprender todo o conteúdo que eu tenho a oferecer de estatística. Mas então, vamos falar sobre os outliers hoje. Primeiro, o que são os outliers? São esses valores discrepantes em relação aos outros encontrados no seu conjunto de dados. Então, quando você tem ali uns dados que podem ser analisados individualmente ou em conjunto, você tem uma tendência de valores e você pode ter um valor discrepante. E uma figurinha para clarear, né, para visualizar isso, seria essa aqui. Nesse caso, a gente tem dois conjuntos de dados, né? Um é o Y e outro é o X. E eles fazem aqui uma tendência, nesse caso. E você pode ver que esse pontinho vermelho e esse outro pontinho vermelho, eles estão discrepantes, eles não estão seguindo a tendência. Esses seriam outliers nesse conjunto de dados. Mas, lembrando que o outlier ele não é encontrado somente quando você faz um gráfico como esse, que é o gráfico de dispersão, ou também conhecido como scatter plot, que é o nome em inglês. Você pode ter um conjunto de dados só, exemplo, idade. E aí você pode ter um grupo que a maioria está ali entre 20 e 30 anos, né? De repente tem um ali de 17, um ali de 32, mas aí você tem uma pessoa com 70 anos de idade. Essa pessoa, no caso, seria um outlier comparando com o restante. Bem, como você pode encontrar outliers no seu conjunto de dados? A forma mais comum que eu vejo assim das pessoas usarem, né, mas é prática também, é pelo box plot. O box plot, se você não conhece, ele é uma representação visual dos seus dados que também traz informações sobre os seus dados. Então, ele é essa caixa, né? Essa caixa é o box do box plot. Plot é gráfico, então seria gráfico de caixa. E ele tem esse formato aqui. Eu não vou explicar tudo sobre o Boxplot nesse minuto, porque a ideia é falar de outliers, mas na descrição do vídeo, onde eu falei que você encontra links para acessar outros canais meus, você pode encontrar o link do meu blog. No meu blog eu tenho um post completo falando sobre o Boxplot. Então, você pode aprender tudo lá nele. Mas, ao calcular, ao fazer um boxplot, tem uma forma de você encontrar outliers, que você pode fazer na mão, né? Ou usar um programinha. Hoje em dia, a gente usa o programinha para tudo, seja um Excel, um R, Python, Stata, MATLAB, SPSS, tanto faz, todos eles fazem. E os outliers, eles são representados por pontinhos fora do boxplot. Então, o boxplot seria desse tracinho até esse tracinho, né? Com a caixa no meio, e eles são representados por pontinhos ou asteriscos, e o boxplot também, nessa imagem, ele está no formato horizontal, mas ele também pode estar no formato vertical. Eu acho até que é mais comum no formato vertical quando você usa programas, na verdade. Mas tanto faz, é a mesma coisa. E aí, quando você vê assim, pontinhos, né, ou estrelinhas, ou alguma coisa acima ou abaixo desses tracinhos, esses são os outliers dos seus dados. Que geralmente você, num programa, né, você colocando o mouse em cima ou clicando, você vê exatamente qual é a observação que o gráfico se refere, qual observação é o outlier dos seus dados. Uma outra forma também é padronizar os seus dados. E você padroniza quando você faz um Z-score. Você faz essa transformação de dados e quando a gente tem os dados tem esse detalhe, em distribuição simétrica, eles têm que estar ali entre os valores -3 e 3, quando você faz o Z-score.
Então, é considerado na estatística quando você tem um valor acima de 3 ou abaixo de -3, eles podem ser considerados outliers. Lembrando, você tem que ter uma distribuição simétrica e fazer a padronização, que é a transformação Z-score. Eu também tenho informação sobre o Z-score no post no meu blog, você pode olhar lá. Uma outra forma também é examinar os seus dados. Olhar, realmente, prestar atenção, ver como o exemplo da idade que eu falei, né? Você pode ter um grupo ali entre 20 e 30 anos e ter uma pessoa de 70, ou até num gráfico tipo o de dispersão, que é o gráfico que a gente viu no slide anterior. Né? Você não vai fazer um box plot ou padronizar um gráfico daquele, né? Porque você está usando duas informações, um X e um Y, mas ao analisar aquele gráfico, você vê um pontinho que está destoante ali da maioria. Lembrando que essa informação aqui, esse box plot, ou transformar em Z-score, você pode fazer com as variáveis individuais. Você não precisa ter uma combinação de dois, como naquele gráfico. Então, você tem a idade, né? Vamos usar aqui o exemplo que eu trouxe. Então, você tem a variável idade. Nessa idade, você faz o box plot e vê se tem alguém fora, ou muito acima ou muito abaixo. Você pode padronizar e ver se tem alguém que está com um valor acima de 3 ou abaixo de -3. Então, são formas de você verificar. E aí, tá, você acha o outlier nos seus dados. O que você faz? Tem aí, eu já ouvi falar, né? E tem uma galera que vê o outlier e sai deletando. Ah, é outlier, o valor está distoante, discrepante dos meus dados, não gostei, vou sair deletando. Mas, gente, não é assim, você não pode sair deletando observações e dados da sua base, né, do seu conjunto de dados. Mas, então, o que fazer? Então, os dados, esses dados distantes, eles podem causar problemas. E por isso que as pessoas deletam, né? Então, muita gente sai deletando mesmo porque não gostou. Mas essa remoção, esse sair deletando, ele é válido em alguns casos específicos. Você não pode fazer assim só porque você quer. Afinal, esses dados eles estão trazendo informações, os outliers eles também trazem informações sobre os seus dados, você gostando ou não. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar, esse meu dado, esse meu outlier, ele é um erro de medida, um erro de digitação? Ele está ali erroneamente? Né? Então, se você pode pensar, tem alguma coisa em comum que aconteceu durante a medição dessas observações? Né? Se você trabalha, por exemplo, com pesquisa mesmo, laboratório, e você mede temperatura e bactéria, alguma coisa assim, e um dia estava especialmente muito quente, ou um dia, sei lá, o ar-condicionado quebrou. Então, teve ali uma diferença em medição. Isso pode trazer uma diferença nos seus dados, né? Pode trazer um outlier. Ou até um erro mesmo de digitação, né? Então, a outra pergunta, existe alguma coisa muito diferente sobre essa observação? Uma pessoa, um item, uma transação? Um erro, você vê, deixa eu ver se é aqui o próximo, um erro de medição ou de input dos dados, né? Um erro de digitação mesmo. Então, tem uma pessoa, deixa eu ver, tá, eu achei que eu coloquei o exemplo aqui, mas assim, você encontra nos seus dados, vamos voltar ao nosso exemplo, idade. Você vê lá que tem uma observação que está com a idade 455. Você sabe que é um erro, você sabe que ninguém tem 455 anos. Então, ali você já identificou que foi realmente um erro de digitação. Então, se for um erro e você puder tratar esse erro, é melhor você tratar. Né? Esse caso da idade de 455, você pode não necessariamente saber qual é a idade verdadeira, porque pode ser um 45, que o 5 foi digitado duas vezes, ou pode ser um 55, que o 4 foi digitado sem querer, porque ele está ali do lado. Então, alguns casos você não pode consertar. Se você puder, ótimo. Se você souber, não, aqui foi um erro e eu sei consertar, perfeito. Agora, se for um erro você não souber consertar, nesse caso, então, você pode remover esse dado. Mas, se não for um erro realmente de coleta, de input, de medição,
você não teria motivos para excluí-lo. Então, minha sugestão, você exclui o outlier se for um erro de medida ou de digitação, se você não puder consertá-lo. Mas, se você for remover, você tem que explicar na sua pesquisa. Então, se você trabalha com pesquisas acadêmicas, geralmente tem uma seçãozinha da parte de métodos quantitativos, onde você fala sobre o tratamento dos seus dados, o que você fez, né? E você pode comentar que você excluiu X em X, XY observações por causa desse motivo. Ou se você estiver realmente fazendo uma documentação, por exemplo, você está trabalhando num projeto, montando o seu portfólio, uma coisa que eu falo muito para o pessoal que me segue, para os meus alunos, né? Você colocar as mãos na massa e fazer projetos, fazer seu portfólio e disponibilizá-los online. Então, você, na documentação ali, você, ao contar do seu processo, né? Porque isso ainda na parte de tratamento de dados. Então, você fala, ao fazer a análise descritiva dos meus dados, ao namorar os dados, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Você está ali namorando os dados, entendendo os dados, explorando os dados. Claro, de repente você não vai usar que estava namorando os dados, mas você pode falar, eu percebi esse outlier, eu vi que foi um erro, então foi excluído, tal. Explicar. Você explica o que você fez com os dados. Agora, uma outra opção é fazer a mesma análise sem as observações e ver as diferenças. Então, assim, você tem ali um outlier, você tem um valor que está muito destoante, seja para baixo, seja para cima, e aí você faz análise. Exemplo, uma análise de regressão. Você faz uma análise de regressão, vê a reta, vê a equação da reta, vê quais são os seus coeficientes, quais são os erros padrão dos coeficientes e uma versão com outliers, uma versão sem outliers. E aí você vê se há muita diferença, como que eles se comportam. Geralmente, nesse caso, sem o outlier, o R ao quadrado ele vai aumentar um pouco. Mas ele aumenta muito, ele realmente justifica excluir esse outlier. A reta ela muda muito. Porque tem isso também, se você tiver muitas observações, né, sei lá, você tem 1000 observações e tem um pontinho que está fora do lugar, esse pontinho ele não tem muito efeito ali comparado com as outras 999. Então, não vai fazer muita diferença tê-lo ali. Mas, de repente, você pode ter menos observações, você pode ter, por exemplo, 20. Aí tem 19 seguindo um padrão e um ali que pode, destoante, que pode realmente mudar o comportamento da sua regressão, por exemplo. Então, é válido também analisar e comparar esses dois. Então, como eu estava falando, né, comparando os resultados ajuda quando você não tem muita certeza se pode remover ou não, ou se você está trabalhando num grupo de pesquisa e aí não tem um comum acordo, né? Alguns falam assim, estudo logo, outros, não, peraí. Se foi um dado coletado, lembrando que não foi um erro. A parte do erro a gente já falou. Não foi um erro de medição, não foi um erro de input, foi realmente um dado coletado válido. Mas ele só é destoante. Então, ele não deveria ser excluído. Então, você faz a análise das duas formas, como sempre, e compara, e aí você vai ter uma melhor ideia, né? Você vai ter mais informações sobre o que fazer. Se não tiver muita diferença, você mantém. Se fizer muita diferença para os seus dados, aí, de repente, você pode excluir, lembrando sempre documentar. Então, aí voltando, né? Você percebe que você realmente não tem motivos para excluir os outliers, né? Como eu falei, não é porque você tem um valor destoante que você tem que sair removendo. Você é um valor válido, né? Claro, pensando que você tirou uma amostra que é representativa e você coletou esse valor que é válido e ele está ali na sua amostra super válido, super existe uma pessoa ali, mas você só não gostou muito porque atrapalhou, né? Um exemplo que eu brinco é assim, você está tirando uma amostra de salários de pessoas do seu bairro.
Então, você quer saber mais ou menos da sua cidade, né? Quanto que as pessoas ganham, tal, em determinada área. Só que não sei, o Neymar se mudou para a sua cidade. Então, uma pessoa traz aquela informação, aquele salário enorme. E aí você fala, ah, não, o Neymar está muito alto aqui. Olha eu chutando as coisas com a mão. O Neymar está muito alto aqui, vou excluir. Não, mas ele é uma pessoa que existe, aquele salário existe. E o que aconteceu é que ele caiu na sua amostra, mas você não pode excluir só porque você não gostou. Então, vai ter aquela observação muito discrepante. Mas, enfim, agora voltando aqui. Você não tem realmente um motivo para excluir. Não é um erro de digitação, não é um erro de medida, é só um valor ali que não se encaixa muito. Só que ele acaba atrapalhando. Ele viola, por exemplo, as premissas da sua análise, né? As suposições da análise. Né? Se você estiver estudando testes estatísticos ou inferência estatística, você sabe que para cada teste existem várias suposições. Os dados têm que ter distribuição normal, os dados têm que ter isso, têm que ter aquilo. E aí, esse outlier atrapalhou. O que você faz? Bem, você quer incluir o outlier, mas você não quer distorcer os seus resultados. Então, existem técnicas estatísticas adequadas para você resolver. A gente não vai entrar a fundo, mas eu vou falar aqui alguns pontos para clarear, e aí você faz o seu estudo aí à parte. Então, uma opção é fazer testes não paramétricos. Quando você viola as premissas ou as suposições da sua análise, do seu teste estatístico, você não pode mais fazer um teste paramétrico. O teste paramétrico são os testes que dependem da distribuição ser simétrica, que é uma distribuição normal, que são os testes famosos, como teste T, a ANOVA, a regressão linear. Essas análises, elas têm todas essas suposições, elas são paramétricas. Mas, no caso, né, uma correlação de Pearson, no caso de você violar sua posição, você pode usar testes não paramétricos. Inclusive, eu tenho aqui no canal uma playlist de testes não paramétricos. Depois, agora não, fica aí, mas você dá uma olhada lá na minha playlist para aprender várias formas de testes não paramétricos e a qual teste paramétrico eles se equivalem. Então, os testes de hipóteses não paramétricos são robustos para outliers, e ao fazer esse teste não paramétrico, os outliers não vão violar as suas suposições e não vão distorcer os resultados. E o motivo disso é porque eles dependem da mediana ao invés da média. E o outlier ele não influencia a mediana e influencia bastante a média. Uma outra forma é fazer uma regressão. Você pode fazer uma análise de regressão para transformar os seus dados ou usar uma análise de regressão robusta. Então, você pode usar esse método aí para ainda assim manter o seu outlier, mas ele não vai influenciar tanto na sua análise. E uma outra técnica também, que é uma técnica que está sendo bem usada, é o bootstrapping, né? Essas técnicas de bootstrapping, elas usam dados da amostra como estão. Então, não tem deletar outlier, não tem nada disso. E não fazem suposições sobre as distribuições dos dados. Esses tipos de análises permitem que você pode capturar a variabilidade dos dados sem violar as suposições e distorcer os resultados. Então, essa pode ser uma opção também. Dá uma estudada nas técnicas de bootstrapping, que assim você pode manter manter os seus outliers na sua análise sem deletar. E essa é sim uma opção, essa é uma opção válida. Então, aqui é o que eu finalizo o vídeo. Eu espero que eu tenha dado uma clareada sobre outlier, sobre como que se encontra o outlier e a importância de manter. Se você é uma pessoa que trabalha com análise de dados e sair excluindo, agora dá uma pensada antes, de repente, se realmente é necessário. E às vezes é necessário você excluir porque o dado é um erro, ele não está trazendo nenhuma informação ali, ele realmente está atrapalhando o seu conjunto de dados. Agora, se for só um valor muito alto
que está atrapalhando os seus dados, mas ele é um valor válido que foi coletado de uma amostra, ele não merece ser excluído. Afinal, existe ali essa característica na população. Então, utiliza dessas técnicas para tratar os seus dados e analisar da forma correta. Afinal, você não quer só sair analisando dados de qualquer forma, mas você quer utilizar as técnicas estatísticas corretamente, certo? Espero que sim. Então, encerro por aqui o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa aqui o like se você gostou. Me acompanhe para assistir mais vídeos. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal, mas agora eu estou trazendo mais. E me siga também nas outras redes sociais. E eu te vejo no próximo. Tchauzinho!